Deixa eu apresentar a todos a professora Dayana, que é a nossa expositora de hoje. Deixa eu só tirar achar onde que está a caixa do WhatsApp aqui para poder tirar. Achei. Senão a gente não consegue. Estava achando que era o meu aqui. Era o meu que não para aqui, eu estava aqui tentando achar, mas é tanta aba que estava por trás. Professora Dayana, a gente vai, com todo respeito, com todo carinho, te dar a palavra e nós já de antemão agradecemos a oportunidade da sua participação no nosso grupo de pesquisa. A professora Dayana eu a conheci há algum tempo atrás. O Felipe está aqui, não me deixa mentir, estava lá no Texmult, lá em Porto Alegre, disputando uma competição com alguns alunos, e na oportunidade de conhecer a professora Dayana, e desde então a gente tem conversado, se conectado, acompanhado o que uma e a outra faz, e a pesquisa é isso, a pesquisa é para gerar conexão, esse é o nosso objetivo. A gente vai falar hoje sobre a questão de tributação, criptomoeda, e eu queria colocar algumas coisas iniciais, antes até da professora Dayana falar. E ligando a essa situação que a gente mencionou de conexão. O nosso objetivo do grupo é realmente criar conexão. Então, após a fala da professora Dayana e alguns colegas, né, perguntarem, a gente tirar algumas dúvidas, eu queria deixar uns 10 últimos minutos para a gente conversar algumas coisas administrativas, para que a gente pudesse se conectar, conversasse com alguns colegas que, de repente, uns não conhecem os outros, deixar o grupo mais próximo, e ter a oportunidade de repente, já pensar na produção de artigos, na produção dessa pesquisa, ter um pouco mais de robustez no campo de produção de artigos, para justamente gerar essa conexão, né? O objetivo principal é esse. Nós temos aqui professores, alunos, mestrandos, doutorandos, enfim. Professora Dayana, estamos muito gratos por sua presença. Você já é um ícone, né, de criptomoeda, está aí trabalhando nessa seara já tem algum tempo, já publicou, tem um canal, é professora doutora, está com doutorado em andamento também no exterior. E para a gente é sempre um privilégio estar lhe ouvindo. Fique à vontade, a casa é sua. Eu que agradeço essas palavras de boas-vindas. É uma satisfação imensa estar aqui, na verdade, dividindo as angústias mais do que qualquer outra coisa, né? Porque quando a gente fala um pouco sobre esse assunto, a gente ainda está num momento em que a gente está tateando e tentando conversar, pensar e criar juntos. Então, é realmente uma satisfação poder estar co-criando aqui nesse grupo de especialistas, de pessoas que eu admiro, que eu respeito, que eu tenho, né, o privilégio de acompanhar também o trabalho da forma como a gente tem hoje digital. E, no fundo, quando eu começo a falar um pouco sobre esse assunto, né, de tributação e criptoativos, eu sempre penso que são dois caminhos que a gente pode trilhar. Eu acho que um dos caminhos que a gente pode trilhar, e que eu acho que foi até pontuado no último encontro, é a gente utilizar esse arcabouço tecnológico para fins de otimizar a próprio recolhimento, a arrecadação tributária, a própria otimização do sistema, em que a gente pode estar utilizando o ferramental da blockchain para a gente atingir o que a gente chama de compliance by design, né? Então, a gente começar a pensar na mudança de paradigma da relação administração e administrados, trazendo uma forma em que a gente consiga estabelecer uma infraestrutura tecnológica que permita o recolhimento automatizado de tributos, mas tem um caminho longo, né, de simplificação de sistema, de estabelecimento de estándares com administração e administrados, mas é algo que já tem sido discutido e eu acho que é uma tendência a médio, longo prazo, né? A gente realmente utilizar isso para essa finalidade, principalmente na tributação indireta, né? Que a gente também está dentro de uma discussão maior da tributação do e-commerce, então a gente começa a ver que são ferramentas que aparecem. Mas o outro caminho, que é o que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje, que é onde tem maior foco de estudos, é a tributação das operações com criptoativos. Né? E aí a gente começa a pensar nas manifestações de riqueza e de como a gente vai avançar nessa seara. Hadash, eu te mandei
a minha apresentação, porque eu não sei por que razão aqui, meu computador diz que tem que ter autorização, aí quando eu vou autorizar, ele não me habilita a autorizar. Mac, às vezes, deixa a gente na mão, né? Não sei se você consegue compartilhar para mim, que eu trouxe alguns slides, assim, com essa... Senão eu vou falando e vamos assim, né? Vamos ao vivo assim, só na cara e na coragem mesmo. Mas o ponto é quando a gente fala dessa parte de tributar as operações com criptoativos, um primeiro ponto que eu acho importante a gente ter em mente é a mudança de paradigma social, socioeconômico que a gente tem passado, né? Porque, no fundo, as revoluções tecnológicas, da tecnologia da informação e da comunicação, elas nos trouxe uma infraestrutura que está possibilitando hoje o que a gente tem chamado de quarta revolução industrial, e um dos pontos dessa quarta revolução industrial é a tokenização da economia. Então, hoje, quando a gente fala de criptos, obrigada, Haddad, quando a gente fala de criptoativos, eu acho que não veio mais, mas tudo bem, eu vou tocando. De criptoativos, de blockchain, a gente está falando de uma coisa maior, eu falo, né? A gente está falando da tokenização da economia mesmo, tá? Em que a gente começa a perceber que muitas das nossas certificações de propriedade, de valores que a forma como a gente se relaciona, eles têm sido migrados para o mundo digital. Por isso que a gente fala que a blockchain tem permitido o que a gente chama de internet do valor, que é a tokenização de valores, né? Você trazer para o mundo digital a representação de valores e transacionar de uma forma inteiramente virtual e traz inúmeros desafios, né? Desde você certificar, de tokenizar aquele ativo e ter toda a parte de custódia, de certificação da existência e realmente garantir, né, toda a segurança daquele bem, até todo o protocolo de como isso vai ser, como que não vai ser, e isso são discussões que se estão tendo no mundo. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de tributação de criptoativos, a gente está falando de um universo gigante, né, de possibilidades, não é apenas as criptomoedas. As criptomoedas é a primeira aplicabilidade, ou a principal, né, e que ainda é a mais usual, é a aplicabilidade da tecnologia da blockchain, que veio o Bitcoin e depois as stablecoins, outras altcoins, que são as criptomoedas. E o que diferencia quando eu falo de criptomoeda e criptoativo, o termo em geral, é que quando eu falo de criptoativos ou de tokens, eu estou falando de representações criptográficas digitais de algo, né? De algo que tem um valor para a gente. E conforme a função que esse algo exerce no protocolo, aí a gente fala de criptomoeda, security token, utility token, e mais ainda, olhando para esse token que existe no mundo digital, a gente vai olhar se esse token representa um ativo que existe no mundo real, e aí a gente fala de ativo tokenizado ou não, ou é um token nativo da blockchain. Então, quando a gente fala de tributação de criptoativos, a gente está falando desse universo, que é uma revolução que faz parte desse movimento maior de tokenização da economia. E esse é o desafio nosso, né? E eu acho que a primeira aproximação que a gente tem visto, que essa catalogação desses tokens, né, a funcionalidade que esses tokens exercem no protocolo, nos auxilia a gente começar a pensar em regimes jurídicos, né? Então, quando a gente fala de criptomoedas, utility tokens, security tokens, a gente, na verdade, está tentando classificar essas realidades subjacentes, essas funcionalidades desses tokens nessa realidade digital, para fins de tentar chamar algum regime jurídico que possa nos auxiliar na regulamentação e eventual tributação dessas operações, porque isso que é importante a gente ter em mente. Nós estamos falando aqui de tributação ou de regulamentação de operações com esses criptoativos, que são instrumentos. Pode passar mais um pouquinho, mais dois, na verdade. Então, é isso, né? Então, quando a gente está falando o anterior, obrigada, precisando de ajuda hoje, né? Ajuda da universitária maravilhosa, professora Radassi. Então, o que eu quero dizer, no fundo, quando a gente fala disso, a gente tem esse universo enorme para desbravar. Primeiro ponto, que assusta, porque realmente é uma nova realidade.
E como a gente tem ingressado nesse terreno desconhecido atualmente? Eu gosto muito dessas informações que eu tirei do report da PwC, de outubro do ano passado. Eu acho que eu compartilhei da OCDE com vocês, mas tem muitas informações que casam os dois, tá? Mas eu trouxe esse porque eu acho que ele traz um panorama interessante, porque no fundo que ele fala, olha, nós temos que lidar com prioridades, no fundo é isso, nós temos que entender quais são o atual estado da arte das operações com esses criptoativos, quais são os principais riscos do ponto de vista jurídico que as operações com esses criptoativos têm chamado a atenção. E eles elencam 5 principais, que é a utilização desses criptoativos como meios de troca, a utilização deles como uma classe de investimentos que a gente está vendo que está cada vez mais, as instituições tradicionais estão utilizando muito, e a gente está vendo aí fundos, ETFs, lançamentos aí, Brasil, mundo afora, muito forte essa tendência de utilizar isso para fins, né, para uma classe de investimentos. A gente também vê muitas operações em que há um trade, uma troca de criptoativo por ativos digitais, as exchanges que o digam, né? O mundo, o pessoal entrando e tentando fazer trade com cripto que o diga. Então, realmente é uma operação muito presente hoje no atual estado da arte disso, né? A gente também tem visto muitas operações de empréstimos, a mineração, né? Dos criptos e a emissão de tokens. E um quinto risco, que é a parte de você ter essa troca de informações, esses reportes tributários. Então, o que fez a PwC falar, olha, nós temos que priorizar esse olhar. Essas são as operações principais, é isso que nós temos atualmente, então é sobre isso que nós temos que começar a avançar. E olhando sobre essa perspectiva, com esse panorama, o que ela traz de dados nesse relatório? Pode passar, o próximo. Basicamente diz o seguinte, olhando para esse mapeamento, o que a gente vê é que no mundo nós temos poucos guidelines, temos poucas orientações do ponto de vista quantitativo mesmo, que lidam com todas essas questões. Então, ela mapeou que os primeiros guidelines foram emitidos em 2014, né? Ou seja, 5 anos depois do advento do Bitcoin, que veio em 2009, primeiras operações com Bitcoin, né? Quando começou o bloco Gênesis. Só que só em 2017 que a gente vê um aumento um pouco maior desses guidelines, muito impulsionado aqui em 2017 com aquelas booms, aqueles ICOs, aquele monte de arrecadação bilionária, né? De emissões de tokens. Então, o risco aumentou, isso aumentou a atenção das administrações, e aí começou-se a formar guidelines, e a gente vê ainda, 2020, poucos, nós estamos falando de 20 no mundo, ainda é muito pouco do ponto de vista, né, do tamanho do mercado, que hoje está com market cap de mais ou menos 12,23 trilhões de reais, é o valor mais ou menos médio do market cap desse mercado. Então, a gente vê que ainda está devagar, né? Só que o problema não é nem só o número, né? Pode passar, por gentileza. Quando a gente pensa, e eles falaram isso no relatório, em quantidade, qualidade dessas orientações, são muito baixas. Liechtenstein, eu sou apaixonada pela legislação de Liechtenstein, né? Liechtenstein, ele tem se mostrado na vanguarda no que se refere a regulamentações, e não só tributação, mas como regulamentações de operações com criptos. Eles têm um arcabouço jurídico em que eles começam a pensar em como regulamentar a economia tokenizada. Por isso que me chama a atenção Liechtenstein. Eu acho que é um bom case para a gente começar a pensar como as pessoas já estão pensando lá na frente, em toda a parte de efeitos jurídicos das operações com tokens, né, no mundo tokenizado. Mas, do ponto de vista tributário, o Liechtenstein tem uma maior qualidade nesses guidelines, ou seja, ele traz uma abrangência maior das principais operações, daqueles 5 riscos jurídicos que a PwC mapeou, mas a grande maioria não tem uma qualidade muito interessante. Quando eu falo de qualidade, pode passar, Dácia. Quando eu falo de qualidade, eu estou falando de serem reports que abarquem todas essas questões, né? Então, são os critérios para a gente poder falar de qualidade das orientações emitidas pelo mundo. Nós estamos falando de poucas emissões no mundo, em número quantitativo, e qualitativamente, como é que eles têm se portado? Eles trazem poucas operações de orientações. Então, o que mais se trata é a parte ainda lá da blockchain 1.0, que a gente brinca, né, lá nos primórdios, que é justamente aquela questão da venda e compra e venda de criptoativos, né, individual, o ganho disso, né, o income. E como a gente calcula isso, né? Então,
alguns trazem já a parte da tributação da mineração, que não é o caso brasileiro, mas muitos já trazem, e lá no relatório da OCDE vocês puderam perceber que a maioria tenta tributar esse encame da mineração na entrada, o que eu acho que traz problemas para a gente poder trazer valorização de quanto que vale aquele cripto naquele momento que é minerado, mas é a orientação de a maioria dos países, né? Alguns fazem no momento a saída, né, quando você realmente, as empresas, né, que fazem mineração, os empreendimentos fazem o sold out, né, aí, ok, mas a maioria vai na parte do ingresso, e aí tem toda uma orientação que deve se ter, né, de como calcular isso, como fazer a valorização disso, né, porque a gente não tem índices oficiais. A parte de vista da tributação indireta, poucos trazem alguma coisa, e então, eu trouxe, depois vocês podem ver com mais calma, tributação do airdrop, do hard fork, são poucos que trazem essas questões que já estão presentes. Então, a gente vê que nós estamos sempre atrasados, o direito está muito atrasado, né, relativamente ao que a gente já está vivenciando. Por exemplo, ali tem ali a parte final dos non-fungible tokens, os tokens, os ativos tokenizados, tudo isso não tem ainda. E o DeFi também, então, que também está sendo um boom, não tem orientação específica sobre isso. Então, a gente realmente está muito atrasado, né? E pode passar, por gentileza. E qual que é o diagnóstico da PwC nisso? Que, no fundo, estamos anos atrás da indústria, né? Então, a gente, de fato, está anos atrás, né? Pode fazer mais um, Haddad, que aqui eu trago já mais a conclusão principal. Porque, no fundo, o que a gente começa a ver nós temos esse gap de anos, 2, 3 anos de atraso, né? 3, 4 anos de atraso, não, eu falei 2, 3, não, 3 a 4 anos de atrasos entre as operações e as formulações de política, mais ou menos esse o gap, o que traz muita insegurança, e a gente vê uma demanda, inclusive, dos players do mercado, por uma maior regulamentação e segurança jurídica, porque, no fundo, muitas pessoas, os empreendimentos querem ter esse ambiente em que eles saibam como se portar, quais são, eventualmente, as políticas públicas aplicáveis, né, qual a tributação que ele está sujeito, como deve fazer. Então, a gente está vivendo um ambiente, as startups nesse setor, ou até os players, eles vivem um ambiente de muita insegurança por conta desse gap. Então, a gente tem muito que evoluir e discutir, né, nisso tudo, né? E o Brasil, como é que está o Brasil nisso tudo? Porque o Brasil não está nesse relatório da PwC, tem alguns insights no relatório da OCDE que vocês devem ter lido, mas não tem muita coisa. Como é que está o Brasil? Pode passar. O Brasil, a gente ainda, na verdade, está trabalhando eu brinco assim, a gente não tem uma orientação específica, né? A gente não tem um guideline no Brasil. A gente tem, na verdade, que trabalhar com olhar as operações desses criptoativos e tentar encaixar eles nesses esquadros normativos positivados, porque é isso que a gente tem hoje no Brasil. A instrução da Receita Federal, a orientação da Receita Federal trouxe lá nas perguntas e que foi depois trazida a título de dever instrumental na IN 1888, na verdade, é isso. Eu interpreto as operações de aquisição e venda e trade e que tenha uma mais-valia como encaixado no imposto de renda ganho de capital pessoa física. É isso. Porque não é isso que nós estamos trabalhando, é esse o ambiente que nós temos no Brasil. Não temos ainda uma orientação. Então, nós trabalhamos com as operações que esses criptos estão realizando versus se a gente consegue encaixar essas operações em algum esquadro normativo positivado. E isso traz uma série de discussões, uma série de senões, porque a gente não tem de fato, uma clareza nesse ponto, e é por isso que a gente precisa avançar nessa discussão, né? Eu acho que o propósito aqui é isso, é a gente pensar sobre tudo isso. Pode passar, Haddad. Que é isso, né? Então, é uma noção de riqueza? Essa noção de riqueza, ela está positivada ou é uma nova noção de riqueza? Porque são essas as perguntas. Porque muitas das vezes a gente vai estar falando, talvez, que eu brinco, né? Que são novos vinhos, né? Em garrafas velhas. Entendeu? Aliás, vinho velho em garrafas novas, o que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, a gente está falando de operações que a gente já faz, só que com um novo ferramental tecnológico. Mas, às vezes, a gente vai estar numa zona cinzenta e híbrida, como é a natureza híbrida até desses criptoativos, as funcionalidades híbridas. Isso traz um desafio gigante, porque a gente vai ter que tentar pensar e discutir
talvez, quais são as principais funcionalidades. E aí a gente entra numa seara de incertezas e de nebulosidade. E é dentro desse ambiente que a gente está trabalhando, está pensando no Brasil. Infelizmente, estamos assim ainda, né? E aqui eu trago justamente o que a gente tem da orientação da Receita, né? Que aplica apenas as operações de alienação das moedas virtuais, né? Ou dos criptoativos, cujo o valor da operação num mês foi maior que, né? Acima de 35 mil, teve mais valia, ganho de capital, né? Todos aqui sabem, né, melhor que eu até isso, né, todos aqui são colegas, então eu não preciso me alongar muito mais aqui. É isso que a gente tem, e traz, para fins de cumprir essa interpretação, o dever instrumental das exchanges brasileiras informar todas as operações com criptos, e nós, pessoas, se fizermos operações parte a parte, ou em exchange estrangeira, e num mês esses valores foram acima de 30 mil, as operações também têm o dever de informar, para fins de observar o cumprimento, né, eventualmente, da tributação por ganho de capital. É isso que nós temos apenas de guideline no Brasil. Pode passar. E aí eu trouxe um exemplo, mas não preciso me alongar. Pode passar. Então, não é suficiente, é isso que eu trouxe, né? Porque isso não é suficiente. Desde o day trade, como a gente vai calcular qual metodologia, quando é day trade ou trade. A maioria tem ido por uma média ponderada, né? Como estoque de ação, mas a gente não tem resposta, não tem orientação nesse sentido. Pessoa jurídica, não tem esse limite de 35 mil em tese. Ganho, né, ou perda não operacional, exceto se for constituir objeto social, né, da empresa, por causa da exchange. E aí, normalmente, indo pelo, né, alienação menos valor contábil da aquisição. E aí a base depende. Tem tentado aplicar o regime do imposto de renda da pessoa jurídica nas operações. Só que qual que é o problema disso na perspectiva? Pode apertar. Que, no fundo, ainda que a gente esteja aplicando isso de forma análoga, né, as orientações principais de quem tem escrito sobre isso, pensado, é que a gente tem um indicativo no PL 3949 de 2019, que propõe a modificação do artigo 32 da Lei 8981 do IR, em que ele, na verdade, quer consolidar a mesma interpretação das pessoas físicas para as pessoas jurídicas. Ou seja, a gente não vai aplicar mais essa parte analógica, o que eu acho que pode ser um problema, porque a gente pode estar criando alguns momentos de diferenciações de situações semelhantes. Então, fica o alerta aqui, tá? Pode passar. Acho que aqui são perguntas para a gente tratar, né? A questão do IOF, se pergunta a questão do câmbio, se é moeda, se não é. A gente acha que está um pouco ultrapassado isso, mas, né, a grande maioria entende que não é moeda, não tem o IOF câmbio, mas talvez, quando a gente fala de security token, pode ter na questão dos valores imobiliários, por exemplo, que são questões que podem acontecer com vocês. Então, são sempre... Pode passar, Hadash, eu estou passando agora bem overview, né? Do tipo, como a gente vai aplicar a legislação que a gente tem nessas operações principais. Então, mineração, né? A gente tem a discussão. A gente pode falar de ISS para a rede né, o protocolo, ou a rede do Bitcoin, ele presta um serviço ou não? Eu entendo que não, concordo com o Daniel, até no livro dele, super indico o livro do Daniel Paiva, e concordo com ele, justamente acho que não, porque aqui não tem a comutatividade, por exemplo, mas aqui entenda que sim, né? Acho que tem gente aqui. Exatamente, os debates políticos, exatamente. Os FIIs, né, de validação, que a gente tem o minerador, ele ganha desde quando ele faz a mineração, a validação, né, pelo sistema, que é a parte um pouco mais de aleatório, que eu não sei se é tão aleatório, tendo em vista os pools de mineração, que são poucos hoje, né, que tem uma boa parte do mercado pelo mapeamento, que é uma discussão até de governança em blockchain, né, no sentido da democratização disso mesmo, mas os FIIs, né, por exemplo, também, né, seria os FIIs, né, que a gente paga quando faz uma operação, poderia falar de ISS? As exchanges, né, ISS sobre a intermediação, perfeito, mas se a gente tiver alguma operadora, por exemplo, um utility token que me dê direito a um bem, eu poderia estar falando de ICMS, e a questão da intangibilidade, que volta e meia ainda tem essa discussão no ICMS no Brasil, como é que vai funcionar? Então, eu estou colocando pontos de indagações, que são coisas que estão vindo. Pode passar, Haddad. Acho que já está nos últimos... Então, enfim, o que eu quero dizer é que no Brasil a gente está ali em cima. Assim, o que a gente tem de orientação é isso. Olha a quantidade de coisa que a gente tem para avançar e debater aqui. E tudo isso está acontecendo, está batendo na nossa porta, são negócios que estão sendo realizados. Então, eu trouxe, na verdade, esse panorama para que a gente possa ter uma noção
do tamanho do problema e do tamanho da discussão e de como é necessário avançar em tudo isso, né? Num lugar de excelência como é esse, tá? Era isso, basicamente. Agradeço a atenção. Deixo meus contatos aqui, né? E aqui pode colocar um spoiler só porque a gente deveria estar olhando. Tudo isso que eu acabei de mencionar ali. Então, não precisa nem, né? Justamente tudo isso, né? Desde o Proof of Stake, IVAs no Utility Token, DeFi, DAOs, tudo isso está aí, que nós não estamos ainda debatendo de fato sobre isso. Agradeço a atenção. Bom, aqui nós temos o contato da professora Dayana, quem quiser anotar, fiquem à vontade. Deu uma desformalizadinha, uma formataçãozinha. Mas dá para ver aqui, né? Até porque meu sobrenome é diferente, então acha fácil. Acha fácil. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. Agradeço, até peço desculpa se eu avancei um pouquinho no tempo, porque a gente se empolga. E tem muita coisa, né, Dayana? Assim, pela sua apresentação, eu acho que a gente... Cada slide a gente consegue pegar o slide e fazer, assim, uns 20 minutos de fala contínua sobre ele aqui, conversando todo mundo, porque há muita riqueza dentro desse tema, há muita coisa a ser explorada. Claro, Lucas, pode sim. Eu vou abrir as perguntas, depois eu volto a palavra de novo para mim. Acho que tem bastante gente querendo falar, o pessoal está falando que o evento está incrível, eu concordo, está muito bom. Vamos lá, Lucas, pode falar. Tá sem som, Lucas. Lucas Cavalcante. E agora? Agora tá bom. Gente, eu vou gastar 2 minutos para me apresentar, só porque eu estou sozinho aqui, tá certo? O que acontece? Eu sou professor de Direito Tributário e Direito Financeiro na Universidade do Estado de Minas Gerais, né? E eu sou o único e primeiro professor nessa condição depois de 20 anos, porque a gente sabe como é que funciona a universidade, né? Precisa o pessoal passar, né? Se aposentar e tal, para a gente... Então, estou tentando recuperar aqui a condição de diálogo com outras instituições nesse campo de direito tributário, e eu preciso muito da ajuda de todo mundo, como da Radassa, que sempre me ajudou a vida toda, tá? Parabéns, Dayana, pelo tema, né? E é muito sensacional isso. Eu sou entusiasta em criptoativos, apesar de não ter nenhum. Mas eu acho isso muito sensacional. Eu acho que tem um problema interessante de causa e efeito que pouquíssima gente discute em relação aos criptoativos. O que acontece? Os criptoativos, eles são um convite à responsabilidade monetária, que é algo que nenhum Estado tem tido, né? O que aconteceu? Em 2008, a gente teve a crise de 2008. E a União Europeia aprendeu a fazer um negócio chamado quantitative easing, para artificiosamente tributar o trabalhador através de aumento da base monetária, né? E isso gerou o criptoativo, porque você tem sua ação de empresa valorizando, só que, na verdade, ela não está valorizando, é o dinheiro que está deixando de ter valor, né? Você tem o seu salário para pagar tributo, só que não é o seu salário está sendo tributado via quantitative easing, né? E isso em 2008 que gerou o surgimento dos criptoativos. Ninguém fala isso, né? Que é muito interessante, assim, você pensar, por que existe criptoativo? Porque a pessoa não tinha alternativa para preservar o seu capital, já que a União Europeia toda estava fazendo quantitative easing, né? E aí agora, com a crise que a gente está tendo desde o ano passado, os Estados Unidos aprenderam a fazer isso, e o Brasil também. A gente tem a emenda 106, ela é basicamente o seguinte: seremos irresponsáveis com a base monetária. E uma vez sendo irresponsáveis com a base monetária, qual é o único recurso que o trabalhador tem para guardar alguma coisa? É o criptoativo. Que se a pessoa for minimamente esperta, mas muito pouco esperta mesmo, ela consegue aí evadir qualquer tributação através disso.
Então, minha pergunta, né, não sei, assim, e a minha sugestão para todo mundo do grupo, vai lá, digita Graphic M1 do dólar, USD. Você vai ver como é que eles estão administrando o dólar e fazendo quantitativismo com o dólar. Né? A mesma coisa, Graphic M1 BRL, né, do real. Né? Você vai ver o que eles estão fazendo com o real. E é uma forma paralegal de tributar o trabalhador que está gerando como estímulo a ilegalidade e fomentando aí a questão dos criptoativos. Fora isso, essa é a minha primeira pergunta, né? Fora isso, a segunda, que é a ineficiência que a gente tem para fazer qualquer coisa com dinheiro. Se eu saio daqui com a minha conta, meu cartão da Caixa Econômica e vou comprar alguma coisa no Paraguai, é difícil. Né? E se eu tiver um cartão de débito de Bitcoin, é fácil. Então, isso também é um outro problema. Então, eu sou satisfeito com as criptomoedas existirem porque elas criaram uma salvaguarda para o cidadão comum da irresponsabilidade monetária dos estados e como é que a gente deve reagir a isso, né? Muito obrigado e desculpa usar o tempo aí. Imagina, Lucas, eu acho que eu trouxe pontos muito interessantes que, né, eu acabei não trazendo pelo limitado de tempo, mas eu sempre falo que, se a gente olhar o universo, a gente tem várias narrativas. Eu acho que a origem do Bitcoin, ela tem essa narrativa que você trouxe muito de preservação, de autoempoderamento do indivíduo versus o Estado. Você sair da chancela estatal monetariamente falando, né, e teve esse apego, de fato, se você for ver a motivação dos cypherpunks, que são por trás disso tudo, eu acho que é isso, eu acho que você pegou muito bem. E isso realmente tem a ver com essa questão que a gente tem visto aí da irresponsabilidade que você nomeou, né, a responsabilidade monetária, e sim tem sido visto, né, a gente vê aí Venezuela muito forte, África, países, né, da África jogando muito forte para isso, com esse objetivo de preservação do valor, né, seu valor, né, não, né, sem a monetária do Estado. E aí a gente começa a ver essa guerra e, por outro lado, os Estados se articulando, criando as suas criptos, né, os seus CBDCs, por outro lado, como uma contra-resposta a tudo isso. Então, no fundo, nós estamos vendo um monte de cenários políticos que é interessante, mas eu não me atrevo a falar, porque não é minha área, a parte política, econômica, mas que a gente vê que tem sim. Eu acho que você trouxe esse ponto que é muito interessante, a gente tem que olhar, e eu acho que você tem que aprofundar, inclusive, esse teu olhar e produzir coisas nesse sentido, que eu acho que é necessário ter esse paralelo que você fez e que realmente é bastante importante. E sim, a utilização da infraestrutura tecnológica, ela tem sido vislumbrada para facilitar esse intercâmbio monetário mundial. A gente teve alguns projetos, né, aí no âmbito de CBDCs, né, por exemplo, que já tem esse objetivo, né, a utilização disso para fins de liquidação de moedas diferentes, né, um sistema de comunicação. Isso tem, tá? Teve o projeto, como que é o nome daquele projeto que foi às vezes tem uns lapsos de memória. Depois eu tive Covid ano passado, depois do Covid me dá uns lapsos de memória que eu não lembro o nome, mas foi um projeto que foi com Singapura e Canadá, que eles fizeram esse intercâmbio, eu não lembro, depois eu já vou trazer um nome, né, eu vou lembrar o nome do projeto, mas que tem esse propósito. A CBDCs, uma das propostas é isso, é você possibilitar a liquidação de várias moedas de forma... como se a gente tivesse um PIX mundial, né? Já dava para ter isso. É isso que tem sido conversado. O ponto aí é a parte aí de política. Isso, projeto UBIM. Obrigada, Ricardo. É esse mesmo. Essa parte dessas... e aí é a parte política, porque nós estamos falando de um framework também tecnológico, de qual vai ser o padrão, como vai fazer a interoperabilidade, quem é que vai editar o padrão, que é uma discussão que eu estou dando até quem tiver interesse. A gente acha que a próxima reunião do meu grupo na OAB vai ser aberta, que a gente está discutindo governança em blockchain, que são assuntos que a gente começar a pensar sobre isso, né? Que tem esse fator também, que a gente também não pode ser, né, esquecer disso, né? Que há também sempre uma perspectiva de quem é que vai editar, né, a ordem, do ponto de vista até de infraestrutura tecnológica para isso. Tem essa discussão também, né? Quem que vai fazer? Como vai ser feito? Vai ser como foi na internet? Quem vão ser os atores principais? Qual vai ser a influência disso? Porque a gente está falando de algo poderoso. Muito poderoso.
Perfeito, Dayana. Bom, Lucas, agora você está intimado a escrever. Tem que trazer um aluno para escrever com você sobre isso. Se quiser, lança no grupo aí, pede ajuda para outros universitários, somos todos, para estar junto com você e já começa a pensar alguma discussão nesse assunto, que eu acho que vai ter muita coisa para falar. Felipe, você quer falar alguma coisa? Sim, eu acho que essa conversa toda, né, que a professora Dayana trouxe para a gente, ela traz tantos problemas, muito mais problemas do que soluções, né? Porque e cada palavra que é dita aqui, a gente consegue imaginar, tipo, 2, 3, 4 problemas que nascem com isso, né? Uma coisa que me preocupa muito, que talvez eu veja que se fala pouco, é da interiorização de algo que é externo. Por quê? O Brasil, ele engatinha nesse assunto ainda. A gente pode ver pela própria instrução normativa da Receita Federal que ela ainda trata os criptos só como criptomoedas. E hoje a gente já tem os criptoativos, que talvez tenham potencial para se tornarem muito maiores do que as próprias criptomoedas. Então a gente tem as NFTs, a gente tem a possibilidade de você passar a tokenizar objetos físicos, que a NFT, as Non-Fungible Tokens, elas nada mais são do que você dar uma característica única para um objeto virtual. Só que nada impede que no futuro você consiga também dar uma característica única para um objeto físico, como uma obra de arte física mesmo, ou um veículo raro, alguma coisa desse sentido, um item colecionável. Né? E essa discussão toda é uma discussão global. E hoje nós temos as exchanges, que são exchanges globais, pelo menos eu não tenho nenhum conhecimento de uma exchange grande que seja brasileira. E como é que a gente cobraria, como é que a gente tributaria uma exchange dessa? Por quê? Se a gente faz uma troca de criptoativos dentro do Brasil usando uma exchange internacional, como é que a gente cobra ISS, por exemplo, que é uma das opções que é analisada? Entendeu? Você vai cobrar um imposto municipal de um negócio que está rodando tipo no mundo, porque os criptoativos hoje eles são isso, caiu a câmera aqui, eles são objetos globais. Eles não são a gente sai da esfera que a gente tem hoje, de uma esfera nacional, que é o que a gente vê com os nossos tributos, e por mais que lá fora se tem uma discussão que se aplique lá fora, e a gente não consegue aplicar aqui dentro, o cidadão, a pessoa jurídica ou física que utiliza-se dos criptoativos, eles não vão deixar de parar de evoluir dentro do próprio Brasil, mesmo que a legislação brasileira não acompanha esse avanço. Porque o mundo vai estar avançando e a tecnologia é muito mais rápida que qualquer legislação. Então, eu não vejo muito também ser dito quando se trata dessa questão de regulamentação, da regulamentação dos criptoativos, na criação de um sistema que seja mutável e adaptável. Porque a Receita Federal ela lançou uma instrução normativa numa época em que só existiam criptomoedas. Isso foi em 2008, 2019, né? A orientação veio em 2017. 2017, né? Não, 2017. E tem 3 anos isso. E hoje já mudou tudo. Tipo, a criptomoeda nem é mais a bola da vez. Hoje só se fala de NFT, por exemplo. Entendeu? Então, como é que você consegue acompanhar isso com uma legislação que, acontece alguma coisa, você vai legislar sobre aquilo, ou vai lançar uma instrução normativa 1 ano, 2 anos, 3 anos depois. Sendo que a pessoa jurídica ou a pessoa física não vai deixar de usar. Né? Então, o professor Lucas ele trouxe uma questão muito relevante, a questão da proteção monetária, e esse é um dos maiores motivos pelas quais as pessoas procuram os criptoativos. Né? Por mais que você tenha uma Bitcoin, que é uma moeda extremamente volátil, mas você tem outras que são muito menos voláteis, como a Ethereum, como a Litecoin, que elas são menos voláteis, e você pode usar, as pessoas tendem a usar elas realmente para para fazer esse acúmulo de valor monetário e proteção monetária. Né? Então, as pessoas não vão deixar de usar os criptoativos ou vão utilizar da forma que puder, independente do que a legislação diga. É difícil de rastrear, né? Isso é a pergunta que o mundo todo está se fazendo. Você traz simplesmente a pergunta que está todo mundo se fazendo, porque
no fundo, é esse o desafio que está posto, e eu acho que isso vem um pouco, se a gente parar, é uma discussão que já está vindo do e-commerce, né? Se você parar para pensar do e-commerce, a origem do e-commerce, até hoje a gente está discutindo guidelines, você vai dar uma olhada na guideline da OCDE sobre isso, meu Deus do céu, quanta coisa, 2017, o guideline de IVA, e a gente vê que não acompanha o e-commerce, que já é uma coisa que estão discutindo desde 98, que dirá agora que é uma velocidade muito maior. Então, eu acho que o desafio, assim, pelo menos o que eu tenho visto, é que a gente começa a se pensar em pontos de acesso. Pegam primeiro a internet, né? Tentam ver a internet como um paralelo, e quais seriam os pontos de acesso para, eventualmente, implementar regulações. E mais que isso, como a gente vai criar, talvez, ambientes de debates entre administração e players, os principais players do mercado. Então, aí a gente começa a pensar em guidelines e orientações que são né, as legislações mais avançadas, em que a gente vê esse debate, essas áreas de conversa para fins de tentar estabelecer estándares com uma certa flexibilidade, mas isso passa por uma mudança de relacionamento administração-administrados. É tão difícil porque cada país trata de um jeito diferente a própria tributação, né? Então, como é que você faz um standard que tenha que ser seguido por todos os países, sendo que o sistema tributário de cada país é diferente, interpreta as coisas de forma diferente? Exato, é esse o debate, porque no fundo eu não sei se vai ter um standard mundial completo, porque nós temos a questão dos debates políticos, talvez tenha algumas orientações gerais, mas ainda que seja no Estado, como a gente pode chamar de jurisdição? Seria o empreendimento, ou uma exchange, ou empreendimento em cripto que tenha jurisdição, ou que tenha sede nesse país, ainda que virtual, e aí disso ele vai tributar para lá, ou como é que vai ser o usuário final? E aí a gente entra na questão do, eventualmente, se for uma tributação pelo consumo, né? Não estou falando do income, que também é outra discussão que a gente vê na economia digitalizada. Então, a gente começa a ver que o nosso problema é todo o debate que a gente já tinha da economia, né, da digitalização da economia, ela está ficando pior ainda no atual cenário. A realidade é essa, assim, não sei, eu juro, assim, eu começo a olhar, eu falo, gente, isso não tem fim, né? Porque quando a gente está debatendo isso, parece que ficou mais agudizou esse debate, porque a gente está lidando com uma realidade muito mais global, muito mais fluida, e de alto poder de modificação, né, das principais atividades, que é a atividade financeira, que é o principal, né, que é o coração de tudo. Então, você justamente até então falava, vamos tentar tributar onde está o dinheiro, mas daqui a pouco o dinheiro já não é mais nem do Estado, o Estado já, né, nós temos os criptos. Então, é algo que eu acho que é esse o desafio, é tentar entender de que forma a gente pode aproximar isso. Se a gente consegue estabelecer, talvez, standards ou um compliance voluntário, eventualmente, porque a gente começa a pensar hoje em arbitragem, se fala em arbitragem regulatória, porque justamente os países que têm um diálogo, que dá um pouco de segurança aos empreendimentos, buscam ter sua sede lá, né, seja Malta, Estônia, né, o Zug também, lá acho que era Suíça, eu sempre confundo Suíça e Suécia. Covid não é sério esse negócio, às vezes dá uns lapsos de memória. Então, eu acho que pelo menos eu tenho visto que é por aí, ou pensasse também em você estabelecer algumas regulamentações dentro do código mesmo, né, que tem falado de RegTech, mas, como eu disse, são esses os debates que a gente começa a ver, sabe, e que tá aí, não tem resposta pronta, tem insights, tem buscar quais são as principais operações, quem são as pessoas, como ter os pontos de acesso, né, regulatório. E tem um livro da professora Michelle Fink, que ela fala muito sobre isso também, né, sobre os pontos de acesso regulatórios. Então, é nesse olhar que eu tenho visto que tem ido os debates, né, mas isso permeia, eu acho, um relacionamento diferente. Eu acho que é um ambiente em que o diálogo vai ser muito importante. Não há como a gente pensar, pelo menos penso eu, tá? Num ambiente de fiscalização no sentido tradicional que a gente está acostumado a ter, né? Do Estado tendo meios de verificar e fiscalizar o que está acontecendo. Eu acho que no ambiente que a gente está, isso vai ser impossível, como você mesmo disse. Eu acho que, pelo menos penso eu, que isso passa por uma mudança, inclusive, da relação disso, para ser uma coisa mais de diálogo mesmo, de eu quero segurança, a chancela do Estado que eu estou fazendo, porque, no fundo, do ponto de vista psicológico, é importante a gente ter essa segurança, o ser humano quer ter segurança, né? E, por outro lado, eu preciso conversar e tentar ver como a gente vai chegar num acordo. Eu acho que vai ter que mudar a perspectiva, mas isso é uma opinião que eu tenho inicial ainda, né?
não fui a fundo, mas é algo que eu penso sobre, sabe, Felipe? Muito bom. Professora Dayana, tem o Ricardo Messetti, que tinha levantado a mão, aí ele caiu, voltou. Ricardo, você ainda quer falar? Na verdade, eu tinha. Boa noite a todos. Na verdade, eu tinha baixado a mão porque a professora respondeu a minha indagação, Ah, a então, minha dúvida. Mas vou aproveitar, já que foi me conferida a palavra, voltando ao projeto BIM, a gente vê que a autoridade monetária de Singapura, ainda que não vai enveredar grandes esforços na regulamentação, ela tenta sempre encaixar dentro do que já tem regulamentado a parte das criptomoedas, até porque a Singapura abraçou a criptomoeda como dentro da sua economia. E aí a gente vê o Banco Central do Brasil falando que não é moeda. Assim, desculpa o linguajar chulo, mas meio que lavando as mãos. A CVM também não se posiciona. Não. Então, seria realmente essa necessidade de mudança também do mindset dos nossos órgãos reguladores, que eu não sei se não querem se aprofundar e conhecer o objeto em si, propriamente dito, porque você analisa os projetos que tem em trâmite no Congresso, e aqui a professora Radar, o professor Celso pode ser muito mais específico que eu, mas as decisões que tentam tomar parecem muito simplistas para o que é, para o objeto. E aí só aumenta as nossas angústias, as nossas incertezas, as nossas dúvidas, né? De uma forma geral. De forma geral, falando sobre essa questão dos projetos, a professora Dayana trouxe várias pistas. É difícil regular o irregulável, né? Porque você tem uma mudança constante, você tem que fazer balizas, mas não existe como... A gente está muito acostumada a fazer uma regulação muito pontual sobre todas as coisas, colocar hipóteses de tudo, identificar o tipo de serviço, se não for naquele serviço, não está incluso nali. A gente não quer fazer um sistema tributário de balizas, porque fica muito aberto. Ao mesmo tempo, a gente tem toda essa outra questão de mudanças tecnológicas, que é um tema de discussão. Mas o meu papel aqui não é fazer pergunta, não, e nem trazer mais dúvida, é só fazer a coordenação do evento. Eu vou passar a palavra para o José Ivande, e aí depois a gente já vai se encaminhar para o encerramento, que não vai ser um encerramento, vai ser a gente pensar, junto com a professora Dayana, com o professor Celso, com os outros colegas, formas de produção efetivas do nosso grupo de trabalho. Esse é o nosso terceiro encontro, nós ainda teremos encontro ao longo do ano, mas cada encontro são temas diferentes. Nós não podemos perder essa riqueza que nós estamos tendo aqui. Zé Ivande, a palavra é sua. Boa noite a todos. Parabéns, professora, pela apresentação, excelente, a todos os comentários. Esse assunto realmente é muito desafiador e angustiante, né, para quem está fazendo uma tese de doutorado relacionada como eu, né, sempre isso, a gente está pensando nisso, mas a minha ponderação que eu faço, assim, não é, obviamente, é só tipo um contraponto do que está se falando, né? O professor Lucas falou dos governos, do quantitative easing, da reação do blockchain, mas aí uma pergunta que eu faço, sinceramente, assim, vamos pensar em quem que a gente vai colocar nossa confiança? A gente vai colocar a confiança nos bancos centrais mundiais ou a gente vai colocar a nossa confiança no algoritmo do blockchain, do Bitcoin ou de qualquer moeda virtual que tem ali? Porque no final essa é a grande discussão, né? A gente não está confiando mais naquilo, mas a gente está confiando em uma outra coisa que na prática não existe, né? A gente confia que esse algoritmo do Bitcoin tem tantos milhões, sei lá, milhões de Bitcoins que vão ser colocados, mas ele tem mesmo, né? Eu até acredito que tenha nesse aspecto, mas as outras que estão surgindo dia a dia. Então, assim, uma coisa que eu tenho mais do que vocês é uma coisa chamada idade. Né? Idade é uma coisa que espero que todos cheguem. Mas e a única coisa que eu imagino, assim, a gente tem que olhar para tudo isso que vai acontecer, mas a gente tem que olhar bastante, eu li um pouquinho nas últimas semanas sobre isso, olhar para as autoridades monetárias mundiais, elas estão se organizando. Né? E aí a gente tem que pensar no mundo que a gente vai chegar daqui a 10 anos, né? Porque eu só faço uma ponderação, assim, dos anos 90, lá o professor da USP escrevia sobre essa questão da globalização e que o Estado-nação estava acabando e que aí vinha aqueles filmes futuristas onde as organizações japonesas lá dominavam o mundo e você não tinha mais nada. E a gente passou 30 anos e não aconteceu nada disso, né? O Estado reagiu. E hoje os estados, em relação às criptomoedas, estão reagindo também, com as moedas dos bancos centrais, e as moedas dos bancos centrais, se implementadas, elas vão ser
uma passada de perna em tudo que está acontecendo, porque aí os governos, os bancos centrais, ou um fisco global, que eu acho que é para isso que a gente está caminhando, vai saber de tudo que está sendo em pagamento em relação ao mundo, né? Então, eu acho que essa questão da confiança e da capacidade do Estado reagir é uma coisa que eu espero, sim, sinceramente, eu espero que o Estado vença, né? Porque eu cheguei até essa minha idade aqui com o Estado vencendo, né? Daqui a 10 anos, onde não existir mais Estado, ou ele não tem a capacidade de se contrapor aos algoritmos, aí eu não sei qual é a situação que a gente vai estar, e espero que vocês já tenham uma previdência para me sustentar quando ficar velho. Mas é só isso mesmo, só para colocar essa provocação. Perfeito, eu acho que você trouxe um ponto que é isso, a gente está falando, né, chamam que o blockchain é o protocolo de confiança, e daí tem todos os debates de que ponto é confiança, porque no fundo a gente tem aquela governança off-chain, que é uma comunidade que dá, de alguma forma, a chancela aquele projeto, então, de fato, é a confiança, a gente está realmente numa crise de confiança no sistema, nas instituições, só que, por outro lado, em quem a gente pode confiar, ou quais são as novas relações de confiança que a gente pode travar, que é algo até antropológico, né? Eu acho que você trouxe um ponto que, no fundo, quando a gente fala de avanços tecnológicos, utilização do cabedal, né, do cabedal tecnológico, são pessoas que estão por trás, são problemas que a gente quer resolver, são anseios, são relações sociais, são pessoas por trás. Então, no fundo, eu acho que esse olhar antropológico, no sentido de que, no fundo, o que está acontecendo no mundo, né? Essa desconfiança de tudo, quais são, e eu acho que essa é a pergunta, e você trouxe muito bem, é isso, quais são as relações de confiança, quais são as instituições de confiança que a gente vai poder erigir a partir de agora, porque o Estado, ele, querendo ou não, ele nos é uma instituição de confiança que garante a ordem dentro de um determinado, né, no caso agora com os estados juntos, no mundo, a gente tem uma segurança de que a gente, né, nos traz essa sensação de segurança de que eu não vou sair na rua, não vou fazer qualquer coisa, não vou cumprir o meu contrato, então tem toda essa questão que é necessário. Então, de fato, eu acho que passa por isso sim, sabe? Quais são os pactos, os novos contratos sociais que a gente vai estar estabelecendo, e quais são as relações que a gente vai estar estabelecendo. E aí eu realmente penso que essas novas relações não vai ser mais o Estado mandando e a gente cumprindo, eu acho que vai ser uma relação mais de troca, pelo menos é o que eu acredito dentro de uma realidade fluida mundial em que nós, seres humanos, não pertencemos mais a uma comunidade única de brasileiros, nós pertencemos ao mundo, a tecnologia nos permite ser cidadãos do mundo, então eu acho que isso também é algo que não pode deixar de estar permeando, mas isso é uma coisa seria uma conversa para a gente tomar um vinho, né, filosofar sobre a existência, né, sobre o ser humano, mas eu concordo com você nesse ponto, sim, acho que passa por isso. O próximo evento vai ser regado a vinho, Dayana. Filosofar, né, filosofia, né? Depois dessa, no próximo evento... Eu esse momento aí, entendeu? No próximo evento, a gente vai mandar os textos e uma listazinha de rótulos, assim. Aí... Gosto disso. Professor Celso. Professora Daça, boa noite a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a professora Dayana, tanto eu quanto a professora Daça já estamos acompanhando seu trabalho de longe há algum tempo, e a exposição hoje foi muito interessante, tá de parabéns. O tema é muito instigante, a maneira de colocá-lo tornou ainda mais instigante. Isso se percebe claramente pelas perguntas dos colegas, pela maneira como todos nós estamos aqui, nos sentimos provocados, né? Não há dúvida que esse tema, quando ele surge, vem aí com uma forte filosofia libertária para alguns, vamos dizer assim, esse otimismo em relação ao que pode ser feito, mas eu também compartilho em boa medida a impressão do meu amigo Evandro de que se há riqueza e ela já é de conhecimento e acessível pela classe média, ela será tributada muito rapidamente. É natural que a legislação e o direito venham depois, e assim mesmo estranho se fosse antes, não é? Mas eu acho só faltou só uma coisa, professora. Eu tenho aqui conhecimento de um livro Blockchain, Tokens e Criptomoedas, e acho que ele precisa ser mencionado aqui na exposição. Eu tentei comprar o meu, mas vi que está esgotado já, né? Mas acho que vale essa recomendação, não é verdade? O que está esgotado? O livro, pelo que eu estou vendo aqui. Estou nem sabendo. Não estou lhe dizendo em primeira mão aqui que no site do doutor Almedina ele está esgotado. Estou sabendo por você, eu não sabia que estava, mas sim, eu super recomendo. Eu já quero o meu autografado. Mas tem também na Amazon, eu acho.
A Amazon está disponível, acho, no Kindle, não? Ah, então eu vou dar uma olhada. Eu fui, como eu também sou autor da Almedina, eu fui direto no site da Almedina. Ah, mas a Amazon também está disponível na Amazon. Já estão vendendo E pela pode Amazon. ser pago em bitcoins, né? E pode ser Eu pago em pedi que bitcoins, fosse, vai né? ser o mais justo, mais Você adequado possível, né? Eu acho que esse é o brinco. Na verdade, quando eu comecei, eu queria, né, ter até uma plataforma, fazer, mas aí eu vi que falei, não, ainda é muito para o mundo jurídico, mas no próximo eu penso sim fazer lançamento por meio de plataforma em blockchain. Veja que a Daça já está querendo vender em euro aí, né, Daça? Em euro, da Medina em Lisboa, em Portugal. Tá vendendo lá, lá está em e-book, lá em Portugal. Mas Para sim. avisar que tem e-book, né? O euro está um pouco mais caro, mas vale a pena. Acho que no Kindle eu acho que tem pela Amazon, acho que dá também. Eu acho que dá. Bom, 13 euros não está baratinho, não. Não. O euro, do jeito que está o euro, né? Quase 7. Gente, são 8h30, a gente até, com o NFT, a gente até estamos encerrando exatamente no horário previsto para acabar, mas eu realmente queria que a gente ficasse um pouquinho mais, eu vou pedir a ajuda de vocês, mais 10 minutinhos, só para a gente organizar a nossa... Boa, Celso, obrigada. Está aí na Amazon para a gente já... A Amazon não está esgotada, não, é verdade, está aí. Obrigada. Eu sou uma péssima, eu faço uma péssima propaganda de mim mesma, eu esqueço. Mas está aí, a gente não esquece. Celso já trouxe aí, a gente já coloca para o grupo adquirir. Bom, vou finalizar primeiro o nosso encontro. Vou falar, Diego, como é que a gente vai compor o grupo mais efetivamente. Primeiro, agradecer de novo, Dayana. Eu sei que eu já agradeci, mas obrigada. Obrigada por estar aqui, por estar com seu tempo, por se dispor, por acompanhar junto, pelo privilégio do encontro, da conexão que permanece. E esse é o objetivo do grupo. O professor Zé Antônio está aqui. Zé Antônio já vai participar da próxima reunião de governança lá do grupo da UAB, da professora Dayana, porque tem tudo a ver com o grupo de pesquisa dele. E ele já vai se ligar, vai levar os alunos lá para participar e, de repente, escrever. Alguns colegas estão perguntando, professor, eu quero participar do grupo, eu quero participar mais. Os encontros, eles são mensais por uma razão, para que a gente tenha tempo de ler os artigos que foram indicados pelo painelista, né? De forma prévia, pelo menos uma semana, 2 semanas antes do evento. Além disso, que a gente possa, no encontro com as perguntas, fazer a nossa cabeça ferver de ideias, anotar isso, não deixar isso se perder e produzir artigos. Como é a forma de produção desses artigos? Então, aqui eu tenho o Felipe é meu aluno. Eu, professora Radassa, convidei Felipe, que já é meu aluno, que escreve sobre criptomoedas, que é o tema de trabalho dele, e ele já vai começar, já mandei para ele aqui, que ele vai produzir um artigo, vai convidar a professora Dayana para estar junto, para escrever alguma coisa para a gente começar a produzir. E essa produção vai se vincular ao nosso trabalho. Existe aí é um spoiler que eu vou dar aqui no grupo, a gente está com 46 pessoas, então está bem pequenininho, vai ficar aqui dentro, mas existe um spoiler de possivelmente a gente fazer uma nova edição do Tributação 4.0. E esses artigos podem vir a compor essa nova edição desse novo trabalho que tem interesse de acontecer. A própria Medina, quando a gente lançou a Tributação 4.0, quando a gente fazia o lançamento, as pessoas falavam assim, a gente já está esperando o próximo, porque o tema é muito árido, tem muita coisa para falar. E, é claro, essa produção não necessariamente vai ser o livro, mas é uma opção. A outra opção é essas produções a gente publica, a gente está fazendo uma página dentro do site Governança 4.0, vai ter uma aba lá do nosso grupo, e a gente vai colocar as nossas angústias, né, as nossas dúvidas, as nossas ali dentro. Ricardo, eu vou estar mandando para o grupo do WhatsApp, deixa eu colocar aqui, quem não tem acesso, a gente criou um grupo do WhatsApp, que é para a gente enviar as informações. E dentro desse grupo, a ideia também é que a gente... Oi? Pode falar. Alguém perguntou alguma coisa? Deixa eu mandar aqui o link. Dentro desse grupo, a ideia é que a gente possa começar a fazer essa conexão entre os pesquisadores. Então, um ou outro colega
começa a trazer, né, essas... Eu não estou conseguindo colocar e falar ao mesmo tempo. Alguém consegue compartilhar o link de convite para mim? Porque eu estou tentando pesquisar aqui. Aqui, achei. Vou colocar aqui na caixa do WhatsApp, na caixa do nosso... Aqui, ó. Esse é o link para o grupo do WhatsApp. É um grupo que a finalidade dele é só essa conexão. Então, eu vou mandando o que são os arquivos, que chega por e-mail também, e o link da reunião. Só que a partir de agora, a gente vai começar a fazer esse grupo produzir mais. Esse é o nosso segundo encontro de produção, porque o primeiro foi mais uma conversa inicial, teve o primeiro encontro, o segundo, e aí a gente já vai começar a escrever. Então, eu peço que os professores que estão aqui, então, a gente tem o Lucas, que é professor, a gente tem o professor Zé Antônio, que é professor, a gente tem o Celso, que é professor do Lucas Souza, por exemplo. Então, ele vai pegar os seus alunos e vai delicadamente obrigá-los a escrever. Celso também, professor da Isadora. Daiana tem alguns colegas, alguns professores que estão aqui juntos. A ideia é essa, não é uma coisa obrigada, mas é uma forma de participar desse debate do qual a gente faz parte. José Ivante já é doutorando, é quase professor também, vai ter que produzir também, entendeu? Não tem saída. Não tem saída, ele vai sair do doutorado dele com uma missão. Mesmo aqueles que não são do IDP, esse grupo, ele não é exclusivo do IDP, ele é um grupo interinstitucional. O Governança 4.0, ele já é ligado a outras instituições. Governança 4.0 é um grupo que liga FGV Projetos, junto com a Faculdade de Direito de Lisboa, junto com a USP. Esse grupo de pesquisa, o Tributação 4.0, no formato que a gente está fazendo desse ano, a gente liga São Paulo com o grupo Instituto de Aplicação do Tributo, do professor Tássio, a gente liga o professor José Antônio, de Campinas, a gente liga o professor Fausto, do Rio Grande do Sul, com o grupo de Inteligência Artificial. Então, a gente já tem alguns grupos aqui conectados conosco. Não é exclusivo de quem é aluno do IDP. Na verdade, ele é para que todo mundo possa compartilhar. A ideia, inclusive, é que um colega de Brasília, do IDP, possa escrever com o professor Zé Antônio, de Campinas, sobre governança na área de tributação 4.0, que possa pensar sobre isso junto com o professor Fábio Cury, que também é da área de governança. Então, assim, são 8h36, eu já passei 6 minutos falando aqui. Eu vou pedir para que a gente, lá no grupo, aos poucos, não sei se é uma coisa muito... Quem for professor, só se apresenta e traz já algum aluno. Ó, eu sou professor fulano de tal, professor Júlio é da UFG. Você é professor, Júlio César? Não estou te ouvindo. Ah, tá, não da universidade. Mas aí o colega está participando junto com a gente. Quer escrever junto com um dos professores, um dos colegas, tem toda a liberdade. A gente vai estar colocando, nesse próximo mês, essa aba no site do Governança e vai estar informando por aqui. A professora Daiana está mais do que convidada, na verdade, ela está convidada desde o Tributação 4.0, quando foi o lançamento, né, Daiana? Que na próxima edição ela estava junto com a gente escrevendo, então a gente já vai começar essa escrita, essa conversa, esses diálogos. Fica aqui o nosso convite, o nosso otimismo com a participação do grupo, e a gente vai conversando durante o mês, tá? Nosso próximo encontro é em junho, na primeira semana, dia 7 de junho. Dia 7 de junho, o nosso próximo encontro. A gente está aí sondando, já tem um palestrante que talvez venha, ele iria vir nesse, mas eu achei que não ia dar tempo, e realmente não iria dar. Então, ele ficou para a próxima. Vai ser uma continuidade desse tema aí, para a gente ainda estar dentro de tributação e criptomoedas, tá bem? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum outro comentário? Tranquilo? Celso, tudo certo? Eu tenho que pedir a bênção, né, para o meu supremo mestre professor Celso, que está aqui comigo. Então, encerro o nosso evento de hoje, agradecendo a participação dos colegas e aqueles que não estiverem no grupo, falem ali com a gente. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Aguardamos todos vocês
no próximo encontro. Gente, muito boa noite para vocês. Professora Dayana, obrigado, um abraço e até junho. Eu que agradeço, foi uma satisfação e parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Muito bom. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.